Bom, essa palestra eu estou apresentando os resultados principais aqui do projeto grande que a gente está, que na verdade já virou vários outros projetos, né? Então, esse nosso projeto que é as cadeias de montanhas e Inception, que seria o começo, o desenvolvimento da vida complexa na Terra. Depois disso a gente entrou, né, com parceria no Instituto Geoatlântico, que eu vou fazer uma propagandinha aqui também. Então esse projeto vem se expandindo e abrangendo cada vez mais pesquisadores, colaboradores, alunos, universidades aí, né? E aqui nessa imagem aqui é uma fotinha que eu tirei de um fragmento de Corumbela Verneri, né? Lá na Pedreira Lajinha, em Corumbá. Então, fóssil muito famoso aqui do Ediacarã. E a importância dele é que esse é um dos primeiros fósseis a fazer esqueleto calcário, né? Junto com a Claudina, que também é outro gênero que acontece aqui. O que isso quer dizer, né? Bom, o pensamento da filosofia desse projeto, né, é de realmente entender quais que são as influências das diversas esferas terrestres, uma na outra, na biosfera, hidrosfera, atmosfera, litosfera. E isso é uma coisa interessante, né? Você pensa os cursos de geociências até os anos 70, por aí assim, né? Eles eram cursos de ciências naturais, então já englobavam um pensamento assim mais diversificado, né? Depois é que a gente foi nas várias áreas da ciência, sim, entrando em gavetinhas, né? Então o cara, ele não é mais simplesmente só um geólogo, ele é um geólogo especializado naquele tipo de mineral que ocorre naquele pegmatito ou qualquer coisa assim. E agora a gente está tendo um retorno, na verdade, né? Vários dos cursos de geologia e os departamentos no mundo inteiro estão se transformando em departamentos de sistema Terra, né? Então, tentando voltar essa visão de influência de uma esfera na outra. E aí, quando a gente olha, né, por exemplo, para a biosfera, através do registro fóssil, do registro também, tanto fóssil direto quanto indireto, né, acontece algumas coisas em uma esfera que, de repente, se a gente olhar para ela, a gente vai entender melhor o que está acontecendo nas outras também, né? Uma coisa muito óbvia aqui na biosfera é que evidência para a vida, para a forma de vida simples na Terra, né? Eu vou ver o que é simples e o que é complexo, mas ela ocorre desde que quase que a Terra é Terra, né? Se você acreditar lá nas evidências bioquímicas, isotópicas, etc., nos próprios rincões de Jack Hills, que são o material mais antigo hoje terrestre, né? Você tem inclusões de carbono, coisas que são interpretadas por alguns grupos como uma evidência de atividade biogênica, né? O Felipe Gangian colocou muito bem, né? Toda vez que alguém vem com uma coisa dessa e publica lá na Science, na outra semana vai ter um monte de grupo falando que está errado e tem que ter um escrutínio, né? Então, isso vão ter discussões muito legais. Mas a grande questão passa a ser, por que essas formas de vida, se elas surgiram lá, mais ou menos 4 bilhões de anos por ali, né? Por que elas ficam até cerca de 600 milhões de anos como formas muito simples, né? Simples quer dizer que são formas unicelulares, às vezes são colônias de algas, né? Às vezes formam cromatóides, etc. Mas não são, né, as formas fósseis que a gente está acostumado a ver em museu, essas coisas assim, que são os organismos multicelulares, que são organismos que a gente reconhece simetria bilateral, que a gente reconhece os grandes filos, né, os animais, etc. A gente só começa a ver isso a partir de cerca de 600 milhões de anos. E quando isso aparece de uma forma muito assim, ubíqua, né, está para todo lado. E está de todo tipo de forma possível. Então, será que existe algum motivo para isso, né? Então, essas evidências elas começam a aparecer aqui, né, impressas nas rochas, a partir aqui da passagem do Ediacarã para o Cambriano, né? Então, você vai ter coisas tipo fósseis traço, quer dizer, alguma coisa começou a se mexer ali no fundo do oceano por algum motivo. Esqueletos, né, que a gente já mostrou lá no começo, vou mostrar uns com mais calma aqui. E tem uns trabalhos muito detalhados aí que conseguiram recuperar até embriões de animais, né, nesses fosforitos lá na China. Se você vai um pouquinho mais para trás com os biólogos e com o pessoal da geoquímica, né, tem os fósseis moleculares, que indicam aí que você começou a ter coisas do tipo colesterol. Então, se você tinha colesterol preservado ali, provavelmente você tinha algum tipo de tecido animal que começou a aparecer nessa época. Então, isso que a gente chama de vida complexa, tá? A vida complexa, essa vida multicelular, essa vida que tem comportamentos ecológicos complexos, né? Como, por exemplo, essa mobilidade no fundo do oceano, essas coisas assim. E uma das primeiras coisas que o pessoal que tentou fazer essa ligação aí entre as esferas reparou, né, é que parece que existe uma correlação entre níveis de
oxigênio na atmosfera, que são entendidos através de outros próxies bioquímicos, através dos isótopos de carbono, dos isótopos de enxofre, um monte de próxi hoje para oxigenação, né? Parece que existe uma correspondência dessa explosão de vida animal, né, com um segundo momento de oxigenação terrestre, né? Então aqui são 2 pulsos de oxigenação, o primeiro em torno de 2,2 milhões de anos por aí, e o segundo talvez no final do Neoproterozoico você começa a ter algum tipo de oxigenação. Isso foi notado por vários pesquisadores, né? Se isso é uma correlação ou uma causação já é uma outra questão, né? Mas o fato é que metabolismos complexos, como o metabolismo de predação, o metabolismo de ganho de mobilidade no fundo do oceano, qualquer coisa assim, eles precisam de uma fonte de oxigênio que dê essa energia, né, para que esses organismos possam fazer esse tipo de coisa. Então, quando você vê fósforo crasso, né, bioturbação, é quase que uma evidência direta que você tinha oxigênio no fundo do oceano, não tem como fugir disso aí, nesse sentido, né? Como é que eram esses bichinhos, né? Os primeiros, lá, os fósseis moleculares que eu estava falando, né, indicam que provavelmente esses primeiros animais eram muito simples, vamos dizer assim, né? Eles eram tubos, tipo esponjas, que filtravam as coisas ao redor, né? Então provavelmente o primeiro animal era alguma coisa tipo isso aí, né? Que depois a gente passa, né, para os microfósseis em forma de vaso, que são, na verdade, são carapaças, né? Que hoje em dia a gente tem essas amebas que fazem testas de matéria orgânica para se proteger. Se proteger do quê, né? Ou delas mesmas ou de algum outro predador que estava por ali, porque você pode ver que essas testas, elas são cheias de buraquinhos, né? Então a Susana Porter aqui, lá da Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, chamou isso aí de pequenos vampiros que ficavam no fundo do oceano. Então, a partir do momento que você começa a ter comportamentos como um querendo comer o outro ali, você vai ter uma corrida de armas, né? Bichinhos vão querer fazer carapaça para se proteger. E fazer carapaça é um dos metabolismos que mais demanda energia. Então, para fazer isso aqui, precisava ter, né, um influxo de oxigênio no fundo do oceano para poder garantir que esses animais se protegessem ao mesmo tempo que predassem uns aos outros ali. E isso aqui é onde essa bola inicial aqui, você chuta, vai chegar na gente hoje, né? Então, corrida de armas ali entre presa e predador, tá? Só para ilustrar aqui, então, os embriões lá que o Xu Haishao e companhia acharam lá na China, né, em vários estágios de desenvolvimento. Então, você vê realmente a vida multicelular florescendo, né? E as impressões dos organismos de Ediacara, né, que ninguém sabia o que eram essas coisas. Algumas pessoas até sugeriram que são fibros que não existem mais, né, foram totalmente extintos. Mas teve um russo, né, o Ilya Bobrovsky, que pegou um desses aqui, se chama de Kinsonia, né, e ele moeu um fóssil desse aí, vários fósseis desses, né, e conseguiu tirar em laboratório partículas de colesterol, né? Então com isso ele falou que isso aí provavelmente eram animais, tá? Então esse é um daqueles outros artigos que o pessoal publica, vê um monte de gente falar que pode estar errado, pode estar certo, mas provavelmente são primeiras formas de animais mesmo, né? E os primeiros esqueletos, né? Então você tem esse aqui que é o Namacalados, lá na bacia de Nama, na Namíbia, né? E essa estrutura de cone em cone, ela é típica da Claudina, que é esse primeiro organismo fóssil que a gente consegue até ver a olho nu, essas coisas, né? Atinge alguns centímetros. Então, se estava fazendo esqueleto, era para se proteger de alguma coisa, né? Está aqui o furinho de algum desse predador que estava tentando predar a Claudina, e por isso ela fez essa estrutura cone em cone para se proteger, né? Bom, então a gente vê aí, né? Existe talvez uma correlação entre você ter oxigênio livre suficiente, né, e você ter esses organismos complexos. E o que mais que aconteceu ali naquele momento do Neoproterozoico que pode ter influenciado nessas coisas aí, né? Então tem vários trabalhos sobre distribuição temporal das coisas, né? Esse aqui, Stern e Miller, o Felipe também mostrou trabalhos do Rob Stern, né? E o que ele mostra aqui é que da passagem do Proterozoico para o Fanerozoico, né, existe uma série de tipos de rocha, marcadores geológicos que são muito raros antes disso no registro, né? Alguns deles, por exemplo, os retroclogitos, deve estar aqui em alguma coluna dessas, né? Xistos azuis aqui, no xisto azul praticamente só começa a aparecer, ou só começa a ser detectado no registro geológico a partir do Neoproterozoico, né? Aqui são ofiolitos, que aí é bem controverso, né? Tem gente que interpreta coisas que acontecem em Greenstone Bells como ofiolitos também, então existem algumas interpretações alternativas aqui, né?
e várias mudanças aqui nos padrões isotópicos de estronço, enxofre, carbono, etc. Né? Então, a história aqui, né, é a gente tentar, já que a tectônica de placas é a grande teoria unificadora de todos os aspectos da geologia, né, tentar explicar essa distribuição ou esse viés, né, pode ser que aqui há alguma forma de viés de preservação também, dentro do quadro da tectônica de placas. O que está acontecendo aqui, né, não importa como você desenhe isso, né, a maioria dos autores chega à conclusão que de 1 bilhão de anos a 540, por aí assim, você está tendo uma transição, né, de um supercontinente, que é a Rodinia. Esses fragmentos de Rodinia vão se quebrar e vão isolar a América do Norte. Né? A América do Norte é sempre colocada como centro de Rodinia aqui, e esses fragmentos vão separar dela, né, Antártica, Índia, do lado de cá os fragmentos da África, quem coloca eles em Rodinia, etc., né, Amazônia, e esses fragmentos vão rotacionar e vão se encontrar do outro lado do mundo para fazer Gondwana, né, ou Panótica, naquele momento ali, rapidamente, antes da Laurência se separar. Né? Então isso é uma reorganização tectônica muito grande, assim, você está praticamente tirando todos os fragmentos continentais de onde eles estavam e levando para o outro lado. Né? E a colisão desses fragmentos do outro lado vai criar essas grandes cadeias de montanhas que estão em verde aqui, né? Que são as cadeias do Gondwana. Então começaram a colocar essa pergunta, né? Será que essa transição tectônica, essa tectônica de placas, tem alguma coisa de diferente do que veio antes para fazer com que todo esse tipo de rochas e coisas que não existiam antes apareçam aqui? Né? Então está só uma figurinha do Gondwana mais simplificada aqui para a gente entender. Né? Os paleocontinentes estão em preto e as cadeias de montanhas em vermelho. E o que pode ter acontecido de diferente disso aí, né, é que a gente sabe que aquela história de uniformitarismo lá do Luther e companhia, ela não está completamente certa. Né? Existem processos que ocorreram no passado e que não ocorrem hoje, ou taxas de processos que ocorreram, mega enchentes, glaciações globais, né, que hoje a gente não tem correspondentes. E um desses processos, né, mais óbvios assim, é o resfriamento circular. Né? A ideia é que a gente começou com um sistema solar totalmente uma nuvem, né, de poeira com altíssimas temperaturas que fosse agregando, e a partir de então, né, o manto terrestre vem perdendo calor, e com isso se tornando um planeta cada vez mais frio. Isso foi até usado pelo Thomson, né, que é o Lord Kelvin, para tentar calcular a idade da Terra a partir do quanto tempo que levaria para se resfriar a partir de uma bola fundida. Né? O problema é que ele não conhecia radioatividade, que é uma outra fonte de calor que você não pode usar para calcular diretamente. Né? Então foi colocada essa pergunta, né? Será que um planeta com um manto muito mais quente, né, a tectônica de placas como a gente conhece, que é uma máquina de perder calor, né, simplesmente, aí, se a gente colocar nos termos mais básicos, ela funcionaria de forma similar ou não? Né? Então existem inúmeros artigos tentando falar esse tectônica de placas, quando, como, onde, porquê, né? Se essa mudança secular pode ter influenciado no começo da tectônica de placas na Terra. Mas já dando uma adiantada aqui, eu acho que a questão passa a não ser muito assim, quando é que começou a tectônica de placas, não, né? Todo mundo trabalha aí marquiano, etc. Você tem evidência para subducção, assim, bem antiga, né? Acho que passa a ser assim, quando é que a gente pode ter passado para um modo de tectônica de placas diferente do que era quando o planeta era mais quente, e quando é que isso se tornou global, né? Quando é que a gente tem um modo de subducção que ele passa a ser não apenas coisas que estão acontecendo localmente, mas uma grande rede, né? Se você seguir hoje a zona de subdução, você vai conseguir, no ciclo do Pacífico, né, seguir ela por quase todo o planeta, e depois também aquelas zonas de espalhamento oceânico, você segue ela por todo o planeta, se você quiser também. Né? Então, quando é que isso deixou de ser pequenas células, né, e se tornou um fenômeno realmente global? Tem alguns dados aqui de formalização, etc., que a gente vai passar. Vou passar isso aqui, porque está nesses artigos, né? Então, essas coisas todas aí são discutidas lá, mas a grande conclusão, né, é que em algum momento ali, talvez antes do Neoproterozoico, você tinha um regime de tectônica de placas que era mais quente, mais móvel e menos coerente em termos de geologia. E depois disso você passa a ter, né, o manto resfria o suficiente para que você passe a ter zonas de subduções que vão atingir mais profundamente o manto. Ver como é que isso aqui funciona, né? Então, Felipe
Felipe também mostrou uma dessa aqui, né? Essa rodinha aqui é só saindo do radiano e vindo até os dias de hoje, são propostas para quando que isso começou, né? Você pode colocar essa pergunta, como que a tectônica de placas começou, ou você pode colocar quando é que o modo de subducção do jeito que a gente conhece começou, né? Então, por exemplo, tem gente que fala que começou lá no radiano mesmo, né? Alguns aqui colocam no arquiano, né? No arquiano, 3.5, 3.0, etc. Alguns colocam aqui durante o proterozoico, alguns no neoproterozoico e alguns até no começo do Pangea. Então você pode ver que isso aqui depende muito do gosto do freguês, né? Praticamente. E tem gente que fala que não existe tectônica de placas também até hoje. Então você pode escolher quais que são os seus argumentos preferidos aqui. Tem gente que coloca que há 2,1 milhões de anos existe eclogito, interpretamos eclogitos por aí. Claro que quem não acredita nisso vai lá argumentar com base a essa petrologia não está legal, essa química não indica eclogito, etc. Né? Outras pessoas aqui, cerca de 900 milhões de anos, o primeiro xisto azul. Então não, vamos usar só eclogito, vamos usar o xisto azul. Né? 620 eclogitos de verdade ali, sem problema. Então existe uma série de evidências que são argumentadas para quando que essas coisas começaram, né? Vamos discutir só algumas aqui, as principais. E talvez as evidências petrológicas sejam as principais, né? Porque quando você trata de rochas que entraram em zona de subducção, elas são levadas para isógadas, né? Temperaturas e pressões, principalmente pressões muito profundamente, muito rapidamente, né? Vão atingir pressões altíssimas. E com isso você, normalmente quem trabalha com metamórfica, né? A grade petrogenética, ela vai até onde? Vai até uns, 3 quilobares, 2 quilobares, né? E quando você passa para esse reino aí do xisto azul, etc., você vai lá para 30 quilobares, né? Então você estoura a grade petrogenética de uma vez assim. E quando é que isso começa a acontecer? Né? Então o pessoal começou a procurar esse tipo de coisa aí, nessas evidências petrológicas, que vão incluir os ofeonitos também, mas principalmente as rochas metamórficas de alta pressão e baixa temperatura, como o xisto azul, jadeitita, etc. Os eclogitos são entendidos como de ultra alta pressão, né? E às vezes os eclogitos têm química de ofeonito, né? Tem química de crostocerâmica que foi lá para baixo. E às vezes eles contêm esse mineralzinho aí, que é a coesita, né? Que é uma forma de sílica que só se forma a altíssimas pressões, a pelo menos uns 100 km de profundidade. Então, em teoria, se você está achando essas rochas minerais, são coisas que te indicam que parte da crosta foi pelo menos a uns 100 km de profundidade e voltou depois. Né? Então tem uns trabalhos aqui, Michael Brown e companhia, que eles propõem mudar um pouco, olhar para o metamorfismo um pouco diferente daquela história de xisto verde, anfibólito, granulito, né? E ele faz gradientes, né? Gradientes de pressão e gradientes de temperatura. Então as rochas que estão em vermelho aqui são rochas de altíssima temperatura e baixa pressão. Aí você tem as rochas em verde, que é intermediário, né? E as rochas em azul, que são as rochas de alta pressão e baixa temperatura. E o interessante é quando você coloca isso numa série temporal, né? Então está aqui 4 bilhões de anos, 3, 2, 1, 0. Né? Então, plotando isso, né? A distribuição das rochas de alta temperatura, baixa pressão, de alta pressão, baixa temperatura numa série temporal, você vê que realmente parece que as rochas de alta pressão só vão começar a aparecer no neoproterozoico, né? Elas explodem de uma vez. Quer dizer que não tinha antes? Não, tanto que aqui tem alguns, né? Algumas evidências perdidas por aí. Então, provavelmente tem um viés de preservação e um viés de descrição aqui, né? Pessoas, à medida que vão estudando terrenos paraproterozoicos, etc., provavelmente vão achar mais coisas aqui. Aí passa a ser aquela questão, né? Quando é que isso se tornou global? Né? Parece que houve uma grande mudança de regime metamórfico aqui na passagem para o neoproterozoico, né? Então, só para adiantar, vocês estão vendo que várias coisas acontecem aqui no mesmo momento geológico, né? Passa a ter rochas de alta pressão, ao mesmo tempo que você está tendo oxigênio nas bacias, ao mesmo tempo que você tem a explosão das formas de vida complexa. Né? Então, passa a ser assim. Será que o que está acontecendo numa esfera que está influenciando a outra aqui? Né? Uma outra linha de argumentação são os modelos termomecânicos. Né? E, basicamente, quase todo mundo que faz esses modelos, né, coloca lá condições assim, de temperatura, pressão para o manto, para a crosta, composição, né? A composição da crosta mudando também pode influenciar nesses modelos, mas a maioria mostra que você teria realmente, né, regimes diferentes de tectônica de placas à medida que você vai fazendo com que o seu planeta resfrie, né? Então, normalmente você tem 3 tipos de modelos que vão mudar de nome dependendo dos grupos, mas os modelos quando a Terra está mais quente, né,
as placas subductantes não quer dizer que você não vai ter subducção, mas o manto está tão quente e a diferença de composição é tão pequena que você vai, assim que você enfia a sua placa subductante no manto, ela começa a perder coerência, ela começa a se puxar como se fosse um chiclete, né? E aí você não vai conseguir ter placas que se mantêm rígidas para ir profundo o suficiente no manto para ter, por exemplo, metamorfismo de xisto azul, né? Você vai perder isso aí em grandes blocos, aí, em grandes manchas, que eu não sou especialista no assunto, mas eu vou chutar, né, que talvez grandes locais onde você tem concentração de tudo que é tipo de depósito mineral, talvez tenha alguma coisa a ver com essas heterogeneidades no manto aqui que vão ser geradas quando você tiver essas placas derretendo ali no meio. É um grande chute aí, mas fica para quem entende. No proterozoico você passa a ter uma espécie de transição, né? O manto vai resfriando e a crosta vai se diferenciando o suficiente para que até que em algum momento no neoproterozoico você consiga ter a subducção de placas que se mantêm coerentes, que conseguem ir profundamente o suficiente no manto para chegar a 100 km de profundidade e depois cuspir de volta, né? Então essa seria a ideia de por que só a partir daqui que você consegue ver xistos azuis eclogitos como coisas globais, né? Talvez teriam alguns aqui atrás, mas que não ficam tão preservados, né? São esses modelos aqui, são do Taras Guerri e companhia, né? Vou passar um pouco esse texto aqui, porque a gente já discutiu. Existe outra linha também de evidência que é a formação de supercontinentes, né? Principalmente com o paleomagnetismo, você consegue demonstrar, se você acredita em todas as premissas do método, né, que realmente pedaços da Terra estiveram em outros locais da Terra e hoje estão juntos, né? Então isso seria outra evidência para você ter movimentação de placas, né? E existem várias propostas aí de paleocontinentes, talvez arqueanos, mas o primeiro que é mais aceito assim mesmo seria esse proterozoico, né? Que seria Colômbia, Luna, ou dependendo de com quem está falando, vai ter nomes diferentes, talvez até Atlântica, que seria parte desse supercontinente proterozoico, né? Mas depois dele você tem um ciclo de quebra e reunião dos fragmentos que vai formar a rodinha, né? No começo ali, no final do Mesoproterozoico, no começo do Neoproterozoico, depois do Gondwana e Pangeia. Os mais antigos possíveis, né, são mais abstratos, assim, mas estão propostos aí também. Só que existe uma coisa interessante, né? Eu gosto muito desse trabalho do Nick Roberts, que ele tenta colocar uma explicação aí para essa questão do bottom billion, né? Seria o bilhão onde poucas coisas aconteceram, que é uma sacanagem, porque na verdade várias coisas aconteceram aí no Proterozoico, né? É meio pejorativo isso aí. Mas ele fala que a transição de Colômbia para Rodinha, não importa como você desenha isso, né? Talvez algumas pessoas tiram aqui os crátons da América do Sul, da África, etc. Mas ele fala que essa transição de Colômbia para Rodinha foi uma transição que não foi um rearranjo tão grande quanto de Rodinha para Gondwana, né? Ele fala que esses fragmentos saíram daqui, né? Báltica, oeste da África, Amazônia, e simplesmente rotacionaram e colidiram aqui com a borda de Laurência, fazendo o Greenvilliano, né? Que vocês conhecem aqui, do crato amazônico, que seria um retrabalho muito curto, assim, né? Você quase que está com o mesmo núcleo paleocontinental aqui, está simplesmente fazendo com que esses fragmentos virem um pouco e formem um horógeno quente ali, etc., né? E isso seria muito diferente da transição de Rodinha para Gondwana, que aconteceu depois. Aí você realmente teria os fragmentos viajando por todo o planeta até que eles se encontram, né, do outro lado do planeta, formando primeiro Panótico, depois Laurência vai quebrar e Báltico também, e você vai ter o Gondwana do lado de cá. Então a ideia é que essas cadeias de montanhas que se formam aqui, elas seriam bem diferentes das cadeias de montanhas tipo Greenvilliana, né, que se formaram dessa transição de Colômbia para Rodinha. Inclusive, né, não só diferentes em extensão, vão ser mais extensas, mas também se você tem cadeias de montanhas nesse momento que a zona de subducção está indo mais profundo na crosta, por isostasia, as montanhas que se formam têm que ser mais altas, né? Então teria uma diferença aqui não só na extensão como na altura dessas cadeias de montanhas, né? Então o trabalho aqui do pessoal do CAE, etc., né, que pegou aqui eclogitos que o pessoal do Unicamp, Tiziano, o pessoal lá vem estudando há muito tempo no Ceará, né, com evidências também em Mali, no Togo aqui, né, estão juntando a parte africana e a parte brasileira, né, e mostram que realmente parece que você teve subducção ediacarana, né, profunda
chegando às zonas de retroeclogito, né, retro quando ele volta, por pelo menos 2.500 quilômetros de extensão. Isso aí já é tamanho do Himalaia, tá? Do Paquistão até do outro lado, lá, Bangladesh, né, você vai ter cadeia de montanha que hoje influencia o clima da Terra, né? A cadeia dos Himalaias está influenciando padrões de clima, etc. Então, isso aqui pode ter tido uma história similar. Todos eles chegando lá, né, 30 gigapascal, 3 gigapascal, né, 30 kilobares, com a química toda que você esperaria de eclogitos. Né? E aí, várias pessoas já colocaram essa sugestão, né, que essas grandes cadeias de montanha, elas podem ter influenciado nos padrões de clima, mas também, né, como elas são mais altas do que veio antes, elas vão gerar grandes leques de bacias foreland e até as bacias de borda de continente ali, que estão vindo da erosão dessas coisas. Né? Então, esse grupo aqui da Austrália falou que isso aí poderia influenciar, né, na radiação explosiva de animais, né, e também na oxigenação da atmosfera. Como é que isso funciona? Né? Então, a gente tem que entender como é que uma cadeia de montanhas mais alta e mais extensa poderia influenciar no clima e na distribuição da biomassa, né, nessas bacias que estão ao redor aí. A primeira coisa que a gente pode ver é que o intemperismo dessas cadeias de montanhas ele vai consumir CO2. As reações de intemperismo ali, muitas delas têm essa particularidade. Então, a cadeia de montanha costuma funcionar como um regulador de clima, né? Funciona como um termostato ali. Consumindo esse CO2, se você está erodindo isso muito rápido e jogando as bacias ao redor, esse carbono que está entrando aqui, né, ele vai ser soterrado ali no fundo dos sedimentos, como folheiros negros ou até como folheiros normais, com algum pouco mais ali de carbono orgânico total. Quando ele é soterrado, o oxigênio que reagiria com ele de novo para formar novo CO2 não consegue reagir de volta. Com isso, o que acontece é que o oxigênio escapa para a atmosfera. Então, isso é uma forma de você gerar um impulso de oxigênio na atmosfera, né, a partir de erosão de cadeias de montanhas. Tá? Uma outra característica também é que essa erosão muito grande pode estar pegando, principalmente se você tem terrenos juvenis, né, o fósforo, o selênio, o molibdênio, os bionutrientes importantes ali, jogando nas cadeias de montanha, nas bacias ao redor, né, onde vão aparecer esses primeiros animais aí. Então, surgiu essa ideia, será que essa erosão dessas cadeias de montanha está liberando oxigênio e dando bionutrientes para essas bacias onde esses animais vão começar a florescer, ao mesmo tempo que está regulando o clima também para eles ali, né? Então, ficou essa questão aqui de como testar essas coisas, né? Um dos fatores seria o soterramento de carbono orgânico, o outro fator seria os bionutrientes e a modulação do clima ao mesmo tempo, né? Então, para entender isso, tem que ir nessas bacias aí ao redor e aplicar proxies, né, que possam te ajudar a entender, né, quando é que essas bacias ficaram oxigenadas, quando é que os nutrientes ficaram disponíveis e etc. Né? Então seria, né, um ciclo de feedbacks assim, onde a tectônica, a composição, né, a mudança do seu modelo de tectônica de placas vai influenciar na oxigenação da sua bacia, nos nutrientes, que por sua vez vai influenciar no surgimento de formas de vida. Você tem formas de vida, elas começam a também afetar o clima, também afetar os ciclos biogeoquímicos, né? Isso tudo vai funcionar como um grande ciclo que, no fundo, o motor seria o resfriamento circular do manto, seria essa mudança, né, de um planeta quente para um mais frio. Isso é uma ideia, né? Porém, existem várias outras. Existe uma linha de pensamento que, na verdade, essa bagunça de todos os ciclos que acontecem no neoproterozoico, mas também no paraproterozoico, né, ocorre quando a Terra, o sistema solar, passa por um dos braços da espiral galáctica. Quando o sistema solar está passando por um dos braços da espiral galáctica, você vai ter uma chuva de raios cósmicos que é muito mais potente. E isso afetaria o clima, que por sua vez afetaria a oxigenação, nutrientes, etc. Então isso seria um fator externo, forçante, ao contrário da ideia que é só o resfriamento circular. Eu já gosto de pensar que é um pouco de tudo, assim, né? Aquela coisa que a oportunidade bate a porta de quem está preparado, né? Talvez nesse momento aí o manto chegou num frio suficiente que a Terra estava só esperando a Terra passar no espiral do braço cósmico, o braço espiral cósmico, desculpa, para poder ter essa chuva de raios cósmicos. E aí os genes já estavam ali preparados para fazer, por exemplo, óleos, esqueletos, né, e coisas assim, né? Então é uma ideia a gente pensar que você tem os kickstarts aqui, mas esses feedbacks vão se retroalimentando. Bom, aí para testar essas ideias, agora falando do projeto aqui mesmo
em nossos resultados parciais, né? Estamos trabalhando bastante com isso aí. A gente foi em 2 bacias aqui do Gondwana, né? As bacias agora estão em azul, a cadeia de montanhas estão em rosa aqui, tá? E os crátons em preto, escuro aqui. Eu coloquei aqui a concepção original do Paul Hoffman, né, em 91, que ele já falava, né, que a Laurência aqui no meio, sempre a América do Norte no meio do mundo, isso aqui não muda, né? Que os fragmentos iam quebrar, rotacionar e encontrar do outro lado. Esse é um artigo clássico que chama The Breakout of Laurentian Toward Gondwana Inside Out, né? Então, os caras faziam isso recortando mesmo os continentes, colocando na mesa e tentando fazer na mão ali. Hoje em dia você usa computador, etc, né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você só muda se você quer colocar o São Francisco, etc, aqui em contato com o Rodinho ou não. Mas aí é só para mostrar, né, que nós vamos focar em 2 bacias aqui, que elas estão em contextos um pouco diferentes dentro do Gondwana e talvez poderiam dar ideias diferentes aí, né? Uma delas é a bacia de São Francisco, onde se formou o grupo Bambuí, do Ediacarão e Cambriano, e a outra é o grupo Corumbá. Uma coisa interessante é que todas essas bacias, praticamente, elas têm alguma evidência dessas formas de vida complexas, tá? Então é um negócio que parece que de uma vez assim apareceu, né, cosmopolita em todos os lados. A Claudina é o fóssil mais cosmopolita que tem no mundo inteiro, né? Então tem aqui na bacia de Nama, tem nas bacias aqui argentinas, né? Tem aqui nas bacias do oeste da África e também para o outro lado lá do mundo, né? Então isso aqui tem uma coluninha aqui do grupo Bambuí que vai mudando com o tempo, né? Mas a ideia principal é que a fronteira do Ediacarão e Cambriano está em algum lugar no meio da seção. Hoje a gente já tem algumas idades geocronológicas mais bem balizadas ali, né? Talvez tenha aqui um capitolostone basal que alguns grupos interpretam como pós-marinoano, né? Quer dizer, da base do Ediacarão. Alguns grupos interpretam como coisa mais nova ainda dentro do Ediacarão. E tem grupos que ainda interpretam como coisa mais antiga, né? Mas a gente acredita que juntou evidência suficiente para colocar isso na base do Ediacarão, né? Um pouquinho acima na coluna tem remanescentes de Claudina e Corumbela, que são esses fósseis aí que eles balizam há mais ou menos 550, 540 milhões de anos, né? Isso não é problema nenhum, né? Nas bacias de Ediacarão no mundo inteiro você tem hiatos aí de até 100 milhões de anos, ou hiatos deposicionais, ou discordâncias, né? Na China é a mesma coisa, no Canadá, em Oman, você tem, né, um capitolostone de 630, e depois um pouquinho acima, ali, uns 100 metros acima, você começa a ter esses fósseis de 540 por aí. Você tem fosforito, barita, cristais de aragonita, todo tipo de... o pacote completo aí para interpretar isso como uma sequência pós-glacial, né? E quando você entra, você sobe aqui nessa estratigrafia do Bambuí, né? Ela é muito engraçada, porque se você pega os isótopos de carbono, na base, eles têm um pico característico de pós-glacial, né? Onde você ainda tem valores negativos, e a partir do momento que o CO2 que se acumulou na atmosfera das emissões vulcânicas vai entrando, né? Quando você tira o gelo de cima e vai formando os carbonatos de capa, você vai recuperando para em torno de zero. Porém, o Bambuí, né, quando você chega no meio aqui do Bambuí, você sobe muito rapidamente para valores de até mais 15 per mil. Isso aqui são valores que não existem para ser nenhuma no mundo, tá? É uma coisa muito típica do Bambuí, assim. Como é que isso é interpretado? Normalmente, quando os valores de isótopos de carbono ficam muito positivos, é porque você tem um pico de bioprodutividade, né? Que os micro-organismos ali tendem a comer o carbono 12, e o carbono que sobra para fazer carbonato é o carbono 13. Né? Então, esse delta 13C ele é a razão. Carbono 13 sobre carbono 12, quanto mais positivo, quer dizer que você tem mais carbono 13 sobrando no seu sistema, quer dizer que você tem mais micro-organismos comendo carbono 12. Então, um pico de bioprodutividade primária. O Gabriel Lai chamou isso aí de Middle Bambuí Excursion, a excursão do meio do Bambuí. Então, tem umas fotos aqui só para mostrar que existe mesmo glacial, né? Pavimento estriado descrito em 69 pelo Isotta e companhia, né, na Nature. Está aqui na informação de que está aí. E logo aqui em cima, né, você começa a ter, em algum momento, organismos que fazem esqueleto. Talvez não seja nem Claudinas, né? Isso aqui precisa ser muito bem detalhado. Foram descobertas Lucas Warren e companhia em 2014, né? Acho que é 14 mesmo. Então ainda tem que ter um detalhamento maior, mas são organismos que fazem esqueleto, né? São organismos biomineralizantes, então você tem que ter todo aquele metabolismo de conseguir fazer esqueleto aqui, né? E a outra bacia é a bacia do grupo Corumbá, que aí já vai estar aqui, né, na borda do Crato Amazônico, numa região de junção tríplice, né, com o bloco do rio Apa, que talvez seja parte também do Crato Amazônico aqui, né? Então
tem uma foto aqui, está eu e o Bogiani, né, que estudou muito essa região, e essa é a Pedreira Larginha, onde a gente tirou essas fotos aí dos corumbelas, no campo, né. A ideia aqui era ele ficar do lado do velho e eu ficar do lado do novo, mas não deu muito certo não, na foto, né, ele está do lado do pré-cambriano, que é o de Acarana, formação Tameno, e eu estou do lado da formação Guaicurus, que já é o cambriano. E aí o grupo Corumbá, ele tem uma particularidade, né? Esses fósseis foram, Corumbela Werneck foi o primeiro descrito lá, né, mundialmente, então tem essa questão aqui dos fósseis de carapaças, mas quando você passa para a seção pelítica, que é a seção do Guaicurus, ela está cheia de fósseis traço, tá? Inclusive fósseis traço não só horizontais, mas verticais. Isso quer dizer que os organismos que viviam ali começaram a cavar para baixo por algum motivo, né? Então antes disso você tinha muito fóssil traço, mas horizontal. Talvez eles estavam fugindo de predador, talvez eles estavam procurando comida, talvez qualquer motivo eles começaram a furar alguns centímetros no solo. Isso tem uma importância enorme em todos os ciclos biogeoquímicos que vão vir por cima, porque quando eles cavam o solo, eles começam a retrabalhar e soltar nutrientes que estavam presos ali, o fósforo, o próprio carbono e tudo vai ser retrabalhado e jogado no ambiente. Então às vezes isso é chamado de revolução agronômica. E exatamente onde você tem esses primeiros fósseis que foram verticalmente, isso é a base, compreendida formalmente como a base do Cambriano, ou como a base do Fanerozoico, se vocês quiserem. Então, essa mudança realmente tem uma importância global, né? Então, é importante detectar onde está isso aí. Isso aqui não tem no Bambuí, tá? Talvez tenha lá para o topo do Bambuí. No Bambuí, quando você tem na base ali, ou na porção média, os fósseis esqueletais, logo acima ele passa a ser completamente sem fóssil, né? Então aconteceu alguma coisa aqui que fez com que na bacia Corumbá você tivesse um desenvolvimento saudável de um ecossistema cambriano, enquanto no Bambuí o desenvolvimento do ecossistema foi parado, né? Foi parado ali na época dos fósseis esqueletais, né? Bom, aí para entender o porquê disso, né, por que existe essa diferença entre essas duas bacias, a gente começou a aplicar um monte de proxies geoquímicos, sedimentares, etc. Alguns desses proxies são muito complicados, né? Por exemplo, eu coloquei o exemplo de isótopos de cromo, tem vários outros sistemas que você pode usar. O cromo 6, que é o cromo oxidado, né? Que ele só se torna móvel quando você tem um intemperismo oxidante, ele é rico no isótopo de cromo 53. Então você pode fazer uma razão cromo 53, 54, eu acho, ou 53, 52, agora não estou lembrado bem. Se essa razão for muito positiva, quer dizer que você está tendo muito cromo que veio de ambiente oxidante. Se essa razão for mais negativa, quer dizer que o cromo está vindo de ambiente anóxico, né? E Robert Fry e companhia que fizeram isso, né? Colocaram aqui amostras desde o Arqueano para o Proterozoico, Neoproterozoico, eles viram que existe um tipo de cromo 53 no Neoproterozoico, né? Depois passam a ser bem mais oxidantes. Então esse é só um dos sistemas isotópicos que você pode usar para traçar condições de oxigenação, por exemplo. Um outro que eu acho até mais simples assim de compreender, talvez, né? Você não precisa ir sempre para a história isotópica complexa, né? Os FENS e isotopos aí, mas talvez até como química alimentar também, e algumas técnicas bem modernas assim de química alimentar, você consegue matar algumas coisas, né? Uma técnica que surgiu e ganhou muita força nos últimos 20, 10 anos aí, é essa técnica da especiação de ferro. Como é que funciona isso, né? A especiação de ferro é simplesmente em qual espécie mineral está o ferro na sua amostra sedimentar, né? Então você pode dividir esse ferro em várias. Você tem o ferro em silicatos, né? Você tem o ferro em carbonatos, que é a siderita, que é a anquerita, né? Você tem o ferro em óxidos, tipo a hematita. Normalmente o ferro está em magnetita separada dessas outras piscinas, nesses pulsos de ferro aí. E você tem o ferro em pirita, né? Essas quatro fases aqui, né, ou conjuntos de fases, normalmente são entendidos como ferro altamente reativo. O que quer dizer isso aí? Se você tiver um sistema que é oxigenado, isso aqui não vai sobreviver. Eles vão reagir rapidamente e virar outro tipo de amostras ali, não vão conseguir ser chupados para dentro do sedimento, né? Se você tem um ambiente que é anóxico, aí você vai conseguir formar e preservar esses minerais aí em relação ao ferro total na sua amostra. Então você quantifica isso usando ácidos diferentes, né, usando reagentes diferentes, bases também. Você vai ter um conjunto de fases que é o seu ferro altamente reativo. Você pode fazer a razão desse ferro altamente reativo pelo ferro total
experimentalmente e baseado em dados empíricos aí, coletados em bacias atuais, né? Normalmente, se essa razão é abaixo de cerca de 0,2, você está num ambiente oxidante, né? Quer dizer que quase não sobrou essas fases altamente reativas, quase todas elas viraram silicatos de ferro, qualquer coisa assim. Se você tem essa razão aqui muito grande, né, acima de 0,38 por aí, provavelmente o seu ambiente é anóxico, quer dizer, um ambiente que você não tem oxigênio livre, tá? E você ainda pode pegar a quantidade de ferro que está em pirita e dividir por todos os outros 3 ferros, para você chegar aqui em uma conclusão se o seu ambiente era muito rico em ácido sulfídrico, né, H2S, para formar pirita, ou se ele não tinha ácido sulfídrico, se o redutor era, o agente redutor era outro, né? Então aqui você tem, se essa razão for acima de 0,7, normalmente você está num ambiente eucínico. Eucínico quer dizer um ambiente que não tem oxigênio e, além disso, ele é rico em ácido sulfídrico. Então esse é um ambiente que normalmente é muito tóxico para qualquer forma de vida complexa. Bactéria, essas coisas não. Escamatóide vai formar de qualquer jeito, bactéria sobrevive a todo que é tipo de ambiente estressante, né? Tanto com temperatura, acidez, etc. Né? Se você não tem H2S livre, né? Você vai estar num ambiente ferruginoso, quer dizer, um ambiente anóxico, em que o principal agente redutor é o ferro. Né? Isso a gente conhece muito bem porque tem formação ferrífera bandada. Eram para ter, só vão acontecer em ambientes onde você tinha muito ferro reduzido disponível. Né? Depois tem gente que deu uma refinada nisso aqui, né? Estava falando com o Felipe quando ele defendeu o doutorado dele. Existe agora tentativa de divisão do ambiente ferruginoso por manganífero, né? Que quando o agente redutor não é o ferro, mas o manganês, então existem várias nuances aqui dentro. Bom, a ideia então, né, foi pegar essas coisas, e aí existem compilações globais, né, por exemplo essa do Fulton Canfield aqui, né, que mostram como é que as bacias evoluíram com o tempo, né, de acordo com a distribuição desses proxies aí, por exemplo. Então a gente pegou alguns furos de sonda aqui no grupo Bambuí, e existe aqui, né, aqui são os átomos de carbono, então você sai aqui do pós-glacial, aqui para cima você tem aquele momento que fica tudo muito positivo, né? E o que a gente viu, né, de cara, é que a paisagem de redox aqui do grupo Bambuí era muito variável. Porém, se existiu um ambiente óxido, foi só na base. Quase na base aqui é quando você tem o ferro altamente reativo sobre o total, indo para abaixo de 0,2. Rapidamente a bacia se torna anóxica, tá? Na maior parte dos casos, a anóxica é ferruginosa, porém existem pulsos, né, momentos aqui que talvez você teve plumas eucínicas vindo e realmente contaminando a bacia inteira. Né? Já quando você olha para o lado do Corumbá, a situação é completamente diferente. Você começa com uma bacia ferruginosa, né? As razões ferro altamente reativo por total são muito altas, e quando você passa do tamanho para o Guaicurus, de repente você vai ficar completamente óxido, né? Então aqui é onde estão os fósseis crassos, né? Faz todo sentido então você ter uma bacia que é completamente óxica no momento que você começa a ter fóssil traço para todo lado, né? Até óbvio, assim, se está tendo animais ali no fundo é porque se tornou óxido. Mas aí fica a questão, né? Por que no grupo Corumbá você passou por uma bacia completamente oxigenada e aí você vai ter as formas de vida desenvolvendo, enquanto no grupo Bambuí, né, você tem um impulsozinho de oxigenação, mas de repente você fica completamente tóxico para qualquer tipo de organismo de acarana cambriana ali, né? Então a gente publicou isso em 2021, eu acho, essa ideia, né, que você tem um efeito aqui, que é um efeito ótimo. Quer dizer isso, né, aquela história da caixinha dourados, que ela senta na cama do urso pequena, é pequena demais para ela, a cama do urso pai é muito grande, aí o urso filho é o ideal para ela, aquele tamanho ali. Ela vai comer a sopa da mãe urso, a sopa está muito fria, a sopa do papai urso está muito quente, a sopa do filhinho urso é o ideal para ela. Então esse efeito caixinhas douradas, o efeito Goldilocks, ele é muito discutido em biologia e quer dizer um efeito de condições ótimas. A gente já comentou aqui que você tem, quando você está formando o Gondwana, né, que esses fragmentos de rodinha lá, no momento em que você colide os primeiros fragmentos aqui com o Crato São Francisco, o paleocontinente São Francisco, né, essa bacia vai se formar, uma bacia de antipaís, e essa cadeia de montanhas aqui, que seria o Orógeno de Brasília, né, vai fornecer os nutrientes e o oxigênio suficiente para você ter Claudina, Corumbela na bacia do Bambuí. Porém, logo depois, né, vai acontecer que você vai fechar o Golfo do Adamastor aqui, né, formando os orógenos do Araçuaí e Ribeira. E quando isso acontece,
a sua bacia se torna cercada por cadeia de montanhas por todos os lados. Então você pode ter um efeito aqui, que o Felipe também falou, que é o efeito de eutrofização, né? Você tirou a circulação da sua bacia, ela perdeu a conexão com o oceano global, ao mesmo tempo que você jogou muito nutriente ali dentro, você começa a ter marés vermelhas de algas, né? E vai tampar aquilo ali, vai fazer com que nem o oxigênio nem a luz cheguem nas partes mais profundas do oceano. Você vai matar todas as formas de vida complexas que estão ali embaixo. Então você passou do ponto ótimo, no momento que você cercou o seu continente por montanhas, né? E a gente mostra isso aí com vários proxies, né? O mais óbvio deles é os isótopos de carbono, né? Você vai ter esse grande pico aqui, porque provavelmente você está jogando uma quantidade de nutrientes muito grande, gerando uma bioprodutividade muito grande, ao mesmo tempo que você não tem circulação da sua bacia para poder voltar ela, né, aos níveis normais do ciclo do carbono. Mesma coisa acontece com estrôncio, com neodímio, com vários outros proxies ali, né? Então essa restrição progressiva da bacia do Bambuí, ela gera um desacoplamento das curvas de carbono e estrôncio das curvas globais, né? Ela gera anóxia, né? Então a sua bacia vai ficar sem oxigênio. Por geoquímica a gente chegou aí que existe até uma subida de 5 vezes mais nutrientes do que na base, lá no meio, né? A gente fez isso usando zinco, cobre, níquel, e agora está tentando fazer com alguns proxies mais complexos, tipo isótopo de cádmio e especiação de fósforo também, né? Vindo aí. A vida complexa desaparece, né? A vida simples está ali. Vai ter um bocado de estomatólito, esteira microbial, isso aí, micróbio não costuma ligar para essas coisas, esses estresses aqui não, né? E aí tem todas essas coisas isotópicas aí que vão indicar que você está erodindo, né, os terrenos de velhice nas cadeias de montanha ao redor, tá? Tem um aluno meu, o João Pedro Hippert, né, que desenhou isso aí de alguma forma, uma bacia que começa com a circulação de oxigênio legal, mas quando você fecha todas as cadeias de montanhas ao redor, ela vai ficando estagnante, e com bastante bioprodutividade aqui, né, fazendo com que a bacia fique tóxica para a vida complexa. E também foi modelado por outros grupos, né, o grupo da USP aqui, Sérgio Caetano, companhia, e o grupo lá do Ron Shui, o pessoal de Virgínia. E uma coisa interessante que esses grupos apontaram, né, que uma vez que você tem uma bacia anóxica e altamente produtiva, você acaba com os oxidantes ali dela, né? Você pode estar começando a criar espaço para organismos do tipo metanogênico florescer. O que quer dizer isso? Né? São organismos que o metabolismo dele, ele secreta, né, como parte do metabolismo, o CH4, que é o metano. E se você não tem nenhum oxidante na bacia para consumir esse metano, ele pode escapar para a atmosfera. Então, uma coisa interessante de pensar aqui, né, é como é que essas bacias do Gondwana podem ter influenciado no clima terrestre, na transição do Ediacarano para o Cambriano. E realmente existem aí alguns proxies para clima do Cambriano que indicam que o Cambriano foi uma época de greenhouse, foi uma época de efeito estufa muito forte. Então ficou essa questão, né? Porque normalmente esses modelos todos são levados em conta as bacias de Laurência e da China. Agora que nós estamos pondo essas bacias do Gondwana, do Brasil e da África na equação. Será que esse vazamento de metano, que é um gás de efeito estufa muito mais forte do que o CO2, tá? Poderia ter gerado algum tipo de influência no clima terrestre? Então, se essa anomalia, né, do Bambuí foi gerada pela combinação de restrição, gerando uma bacia intracratônica ou epérica, né, metanogênica, o que pode ter sido a influência do metano, por exemplo, liberado para a atmosfera e as outras bacias do Gondwana, né? Essa aqui é só uma delas. A diferença, então, é que ela ficou presa no meio do Gondwana, enquanto a bacia do Corumbá, pelo menos no momento primeiro, né, ela teve uma abertura para o Oceano Paleopacífico ali, onde você conseguiu manter uma bacia oxidante, onde aqueles bichinhos todos foram viver, né? Então isso tudo aí, né, a gente pode tá lá nos nossos canais e redes sociais, tem um bocado de canal no YouTube, Instagram, Facebook. Isso aqui são nossos bolsistas que tomam conta, então eu nem tenho controle mais que eles publicam aqui não, mas tem no Twitter, acho que até TikTok tem aqui no meio, né? E tem o Instituto Geoatlântico, que agora também a gente está com a parceria aí, é o INCT, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq, então está sendo postado muito conteúdo lá. E por último, né, eu fiquei de fazer a propaganda para o pessoal do Congresso Brasileiro de Geologia. A gente está voltando a ter esses simpósios regionais, congresso agora, esse negócio faz uma diferença enorme. Eu acho que tem muito aluno aqui, né?
faz diferença enorme para os alunos e também para os colegas, né, ir para os congressos, conhecer as pessoas e ouvir os trabalhos em primeira mão e discutir, né. Então eu vou deixar o convite, vai ser de 8 a 12 de julho, dentro do campus da FMG, então tem que ser no momento de férias do campus para poder ter essa participação lá dentro. E é isso aí, vou agradecer e passar aí para os organizadores, agradecer também o convite. Então, a gente agradece também pela apresentação, parabeniza, e as perguntas, gente, a gente vai deixar para o